Na maioria dos casos, nesses outros planetas e localidades astrais de densidades aqui diferentes da Terra, os animais não são vistos como objetos de posse. Olha que coisa curiosa. Mesmo aquelas pessoas que desenvolveram aqui um apego muito grande, elas entendem que o animal é dela. Nessas localidades não se tem esse senso de propriedade sobre o que é um animal. Nessas densidades mais superiores, um animal de estimação é como se fosse um membro da família, como todos os outros grupos daquele familiar. Não é possível. É possível. É como se fosse, eles entendem ali que aquele animal de estimação que está lá, ele está ali num corpo biológico limitado, mas é uma alma tal qual como a dele, tal qual como dos outros familiares. Aqui ainda vemos isso de uma maneira filosófica, romanceada, poetizada, até orientada pelo nosso carinho, mas lá esses processos são institucionalizados. Não apenas nos seus planetas de origem, mas também em naves espaciais. Sim, muitas naves que estão por aí, naves-mãe, né? Elas estão cheias ali de pets, viu? De todos os tipos, alguns que não conhecemos, mas muitos que nós conhecemos, principalmente gatos. Uma das coisas que choca muito aqui as pessoas e gera muito dilema e muita polêmica é a questão da castração animal, né? Até que ponto aqui que nós podemos, devemos ou não ter o direito aqui de castrar um animal, seja pela dor, seja pela sessão da procriação. A perspectiva nessas outras realidades aqui, ao que eu penso saber, ao contrário do que a gente possa imaginar. Sim, existe ali uma espécie de castração, embora a castração física direta, né, definitiva, ela não é um expediente usado aparentemente nessas sociedades, não. Curiosamente, porque os animais tendem, nessas localidades, depois de quinta dimensão, aliás, assim como nós, se regenerar novamente com o tempo. Então, o que acontece? Se houver incisões profundas, como essas daqui de castração no animal, com o passar do tempo, ele se regenera. Parece muito utópico para nós, né? Mas esse processo aconteceria exatamente assim aqui, não fosse as questões aqui da barreira de frequência e outros expedientes de controle mental pelo qual, infelizmente, ainda vivemos. Se castra-se um animal nesses planos aqui, depois de algum período, nessas densidades, portanto, ele se regenera novamente em função das condições e disposições etéricas destas localidades, que, como eu comentei, na sua grande maioria estão em quinta densidade. Significa dizer que os padrões de regeneração em quinta densidade, também esse tema, são superiores ao que acontece aqui no nosso planeta, que chafurda nessa pastosa terceira densidade aqui. Ainda que eles acabem não utilizando a castração como um método, eles optam por um sistema de controle hormonal, porque o problema existe, né? O problema de você não castrar um animal, e tudo que nos leva ali a castrar, é um problema real. E esse controle hormonal, ele é efetuado periodicamente através da própria alimentação do animal. Acaba indispondo eles a fertilização decorrente de fecundação, né? Tanto para machos como para fêmeas. É um processo ali que é feito via alimentação, sem dor, sem nada, e esse procedimento os torna biologicamente estéreis enquanto eles estão consumindo essa medicação, se a gente pode colocar dessa maneira. Mas pontualmente, ali, cessou isso, ele volta à sua possibilidade de procriar. Geralmente eles apenas param de se reproduzir. Além disso, assim como o objeto da castração que a gente tem aqui com os animais, isso acaba tornando eles muito mais dóceis e dirime ali as suas naturezas mais arredias, aguerridas, combativas, né? Que é como acontece aqui. Depois que o animal é castrado, principalmente o macho, ele tem uma queda não apenas de libido, mas da sua própria agressividade. Isso acontece com cavalos, porcos, cachorros, gatos, né? Basicamente porque diminui ali sua testosterona e outros hormônios. Nessas localidades também não existem animais abandonados, pelo menos aqui nos planetas que eu penso saber, que são ocupados aqui por consciências humanas lirianas como nós. Geralmente, todos os animais são adotados,
simplesmente quando eles precisam de um lar. Basicamente isso, precisou de um lar, vai encontrar ali com certeza uma adoção. Geralmente isso é feito na própria ninhada, né? Quando as fêmeas ali dão, não necessariamente, que tem alguns casos ali que há marsupiais, mas isso aqui é outra história. Deu na ninhada, geralmente já é feito um ajuste ali para os lares, alguma coisa assim. E para que isso não vire problema, é lógico que tem um certo controle de natalidade aí. Ainda que isso também dependa, em certa medida, do próprio animal de estimação. Porque há animais que adotam a família. Sem que se queira, né? Sem que a pessoa queira. Aliás, gatos fazem isso todo o tempo, né? Assim lá como aqui. Quando você se percebe, você está lá vivendo para alimentar o animal. Ele decidiu ficar com você, né? Gatos, lobos e raposas são o que mais haveria nessas localidades como animais de estimação e não cães, como nós temos aqui. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Nessas sociedades, de outras raças humanas de base iliriana, como eu comentei. Depois desses animais que são mais fartos, a preferência aqui por outros humanos vem a classe dos mustelídeos. Um meiozinho aqui que a gente não conhece, mas basicamente são lontras, doninhas e esses furões, né? Os furões de um tempo para cá diminuíram, mas tinha uma época que as pessoas estavam tendo muito furão como animal de estimação. Depois disso, eles também têm muitos pássaros exóticos locais, vivendo livremente. Muitos desses pássaros, inclusive, não tem por aqui, mas alguns têm. Mas, sim, aqui e ali, cães também existem, muito raro. Mas o que chama mais atenção são os grandes felinos, que eles também têm como animais de estimação. Sim, é isso mesmo. Leopardos, linces e até leões. Sei como pode parecer bastante fantasioso isso daqui para vocês, mas simplesmente é por desconhecimento de qualquer perspectiva além da nossa esquina aqui, né? Aí nós vivemos nesse jogo de ilusão, entendendo aqui o nosso modelo existente como o único aceitável. Nem de longe é assim. No caso das raças felinas, inclusive, os gatos, os gatinhos, naturalmente já são uma família para eles, né? Esses felinos, esses grandes felinos, mais de 1 metro, 2 metros, 3 metros de altura, realmente gigantes ali, acabam tratando os gatos como os que nós conhecemos, como pequenos filhotes, pela perspectiva de que eles nunca crescerão. Imaginem aqui como se nós tivéssemos filhotes parecidos com humanos que andam de 4. Né? Algo parecido a essa relação desses felinos com os gatos. Os gatos de estimação têm uma relação muito filial aqui com essas raças felinas, né? O que é natural, considerando-os inclusive como seus pais, ou como deuses e anjos, como eu comentei aqui no começo da nossa live, porque são provedores e os seus protetores. Mais do que animais de estimação, os gatos, para as raças dos felinos, esses grandes felinos, são simplesmente apenas mais família para eles, né? Os nossos gatos daqui, os domesticados, né, os domesticáveis, foram inclusive trazidos também para aqui para o nosso planeta, muitas vezes clandestinos em naves de raças estelares que por aqui aportaram. Houve sim uma semeadura muito grande aqui de raças felinas, mas esses gatos mais domésticos que nós conhecemos, principalmente o gato preto, ele veio aqui meio como os ratos vieram nas caravelas aqui para o Novo Mundo, né? É uma coisa meio clandestina. Alguns casos não tão clandestinos acabaram sendo soltos por aqui. Esse processo brotou muito ali no período do final de Atlântida, início ali da civilização egípcia, onde houve um transporte muito, muito grande de outras raças estelares para aqui, em função justamente desse processo cataclísmico que aconteceu ali em Atlântida, embora ali já houvesse. Falando aqui um pouquinho sobre os cães aqui da nossa própria Terra. Né? Por que os cães aqui da nossa própria Terra? Porque eles não existem assim devidamente semeados aqui em outras localidades. Por quê? Porque os cães domésticos que nós temos aqui é praticamente uma invenção humana. Todas as espécies de animais são compartilhadas em incontáveis, inumeráveis planetas aqui,
universos afora, independentemente de quanto distante esses planetas estejam um com outros. Há raças específicas que fazem a gestão disso. Geralmente são chamados semeadores de vida. Não vou me aprofundar nisso não, porque é muito marginal aqui ao nosso tema de hoje. As espécies, portanto, são assim semeadas por raças bastante avançadas, não sendo resultado da evolução natural, como nos é constantemente forçado a entender por essa nossa ciência hackeada que temos aqui, limitada do meu ponto de vista, que temos, pelo menos aqui na grande maioria, né? Salvo um ou outro cientista mais comprometido aqui com a verdade. Raças caninas, como as que existem aqui, portanto, elas estariam presentes também em incontáveis planetas de classe semelhante. Entenda que eu falei raças caninas, não os cães, com condições muito semelhantes aqui à Terra, inclusive, sendo as raças mais prolíficas, os lobos e as suas variantes. Embora sejam raros os cães domesticados em vários planetas humanizados, lirianizados, como eu gosto de chamar, por razões inclusive ecológicas, com destaque para os cães de caça. Eles acabam não migrando muito ou não levando. O ecossistema não sabe lidar muito bem com eles, não. Os cães da Terra são, portanto, uma invenção humana. E daqui, como assim? Nós inventamos os cães? Sim, basicamente isso. Desdobramentos, mutações efetivadas durante as linhas de tempo, os milênios aqui, e os cães foram domesticados. Os cães domesticados são, assim, uma criação humana, criados e cruzados entre as espécies selvagens de caninos a partir, principalmente, de um segundo estágio desses desdobramentos, que é basicamente aqueles cães de caça de maior porte, pastores alemães, labradores, rottweilers, esse tipo de coisa. Esses cruzamentos geraram todo e qualquer tipo de cão que você possa conhecer. Esses já desdobramentos das poucas raças de lobos que sim haviam aqui, basicamente 3 ou 4 raças que desdobrou isso aqui tudo junto com outros caninos, como hienas, coiotes e lobos menores.